Boa tarde, turma de beneficiamento. Continuando os nossos vídeos de controle estatístico de processos, a gente está falando ainda sobre cartas de controle para variáveis. No último vídeo, a gente viu as regras sensibilizantes, conhecido também como teste de Nelson. Essas regras podem ser empregadas em todos os tipos de cartas de controle. E elas são utilizadas para a gente identificar se o processo está sob controle estatístico ou não. Quais são esses tipos de cartas de controle? Lembrando que a gente está falando somente de cartas de controle de variáveis e não de atributos. Atributos são situações, cartas de controle de atributos são situações que nós vamos ver nas próximas aulas. Por enquanto a gente está trabalhando somente com variáveis. Lembrando que o único tipo de carta de controle que nós vimos é o de média pela amplitude. Sempre dois gráficos, um em que a gente vai trabalhar a média dos subconjuntos e o outro gráfico a gente vai trabalhar a amplitude desses subconjuntos. Esses dois gráficos a gente vai analisar em conjunto, principalmente para a gente ter uma referência temporal. Tá? Outro tipo de gráfico de controle para variável é o de média, ou seja, o mesmo gráfico de média que a gente viu. Só que ao invés de trabalhar o gráfico de amplitude, a gente vai trabalhar o gráfico de desvio padrão. Eu já citei isso para vocês no vídeo da última aula, mas vou formalizar só para reforçar que ele existe e ele é muito utilizado. A opção pela amplitude ou pelo desvio padrão depende muito da quantidade de amostras e se as amostras são sempre do mesmo tamanho. Quando a gente está trabalhando com uma quantidade menor de amostras, menor do que 10, menor do que 8, a gente pode utilizar a ideia de amplitude. Se a gente está trabalhando com quantidades maiores, a gente usa o desvio padrão. Só que a gente vai usar a amplitude somente se todas as amostras forem iguais. Então, para a gente fazer a análise de média e desvio padrão através desse gráfico, a gente vai seguir aqueles mesmos passos de elaboração da nossa carta de controle que nós seguimos para criar o nosso gráfico de média por amplitude. Com a única diferença de que, ao invés de usar amplitude, a gente vai substituir pelo desvio padrão. Então, a gente precisa calcular o desvio padrão destas amostras, tanto dos subconjuntos quanto o desvio padrão médio, que vai servir como a nossa linha central. Também para esse gráfico, as regras sensibilizantes se aplicam, para a gente identificar se o processo está sob controle estatístico ou não. E o último gráfico que eu vou apresentar para vocês é um que coloca para a gente a mediana e a amplitude. Então, lembrando lá, o que é a mediana? A mediana é o elemento central do conjunto de dados, desde que a gente coloque esses conjuntos de forma ordenada. Então, para simplificar a obtenção da mediana, como nós que escolhemos o tamanho do subconjunto, a gente vai sempre pegar um subconjunto ímpar. Isso daí vai simplificar o cálculo da mediana. E o cálculo da mediana é muito mais simples que o cálculo da média. E a gente fala que ele é mais robusto, porque se a gente tiver só um dado fora do padrão, um dado além dos limites de controle, ele não vai influenciar nesse valor da mediana. Tá? Por outro lado, a mediana também não vai conseguir perceber esse dado fora do padrão, mas a gente vai conseguir perceber através do gráfico de amplitude. Como assim, professor? Observe nesse exemplo rápido. Dois subconjuntos, subconjunto S1, subconjunto S2,
cada subconjunto com 5 amostras. A média do primeiro subconjunto é 34 e a mediana também é 34, sem problemas. Só que no segundo subconjunto, a média é 44. Tudo isso por conta de um único dado que está totalmente fora do padrão, que pode ter ocorrido um erro de medição, um erro do operador, uma causa especial. Isso daí jogou a minha média lá para 44. Só que a minha mediana ainda está próximo dos valores reais que estão sendo calculados, sem influência desse dado muito discrepante, né? Então, a mediana oferece esse cuidado para a gente tratar esses dados atípicos e que estão muito fora do padrão, tá? Então, a gente falou de 3 tipos de gráfico. O que a gente vai usar mais é desvio padrão, média e amplitude, tá bom? Que foi o que a gente fez o exemplo nos vídeos passados. Então, só para a gente contextualizar, a gente está vendo aí nossos gráficos de controle ou cartas de controle. Eu falei para vocês que a gente tem tipos separados para variáveis e tipos separados para atributos. O que são variáveis? São medidas contínuas. Por exemplo, o tamanho de uma peça. O que são atributos? São situações em que a gente separa em 2 situações possíveis. Por exemplo, tem defeito ou não tem defeito? Foi pintado ou não foi pintado? Está dentro da conformidade ou não está dentro? Então, a gente só tem 2 situações possíveis. A gente tem uma classificação que a gente chama de binária. A gente só pode classificar em 2 categorias. Dentro dos gráficos de controle para variável, a gente viu média e amplitude, média e desvio padrão e mediana e amplitude. Nas próximas aulas, nós vamos conhecer os gráficos de controle focados em atributos. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!